Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam passando bem de quarentena, que esteja tudo bem com a família de vocês. Vamos mais para mais um plantão nosso de química e vamos aos nossos combinados de sempre. Primeiro, não se esqueçam de colocar o nome e a turma de vocês no chat. E segundo, procurem sempre interagir durante esse plantão. Então, conforme a gente estiver assistindo esse vídeo, respondam as perguntas no chat, tentem fazer as questões antes de aparecer a resolução, tá bom? Então é isso, vamos aos nossos slides de hoje. O nosso plantão de hoje ele é de química e ele fala sobre classificação e separação de misturas. Ele aborda o mesmo tema que o plantão da semana passada. Quem não assistiu pode clicar no card que vai aparecer aqui no canto de cima do vídeo, tá bom? E também quem não assistiu a aula, também você vai conseguir ver a aula num card nesse vídeo aqui em cima do vídeo também, tá? Essa aula, diferente do plantão passado, que era a respeito de um tema específico que a gente abordou sobre o sangue, essa aula ela é destinada para questões sobre esse tema tão importante, tão cheio de aplicações no nosso dia a dia, que é separação de misturas e classificação de misturas, tá bom? Então vamos para a nossa primeira questão. Essa questão é de 2013, do vestibulinho da ETEC, do segundo semestre de 2013. Eu vou ler a questão com vocês, vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí é legal que vocês mandem o palpite de vocês, né? Qual a alternativa que vocês assinalariam aí no chat. E eu vou estar acompanhando para a gente discutir juntos, caso alguma dúvida, alguma questão surgir, tá bom? Então a questão diz: Marie Curie e seu esposo observaram as impurezas encontradas no mineral Peck-Blenda e Marie, comentando a descoberta em seu diário, escreveu: Uau, testei Peck-Blenda, um mineral de que o urânio é extraído. Ela é 4 vezes mais ativa do que o urânio. Deve conter algum outro material ativo desconhecido da ciência, ou que ninguém estudou sobre esse aspecto. E aqui é da onde foi tirado esse trechinho. Bom, aí vamos à pergunta em si, né? De acordo com o texto, o mineral de que o urânio é extraído e objeto de estudo do casal Curie é um exemplo de A. Mistura, B. Substância pura, C. Substância composta, D. Material constituído somente por urânio, material constituído somente por polônio e rádio. Bom, essa é a pergunta. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem e responderem, tá bom? Vão mandando aí o palpite de vocês no chat. E conforme vai passando o tempo, eu posso ajudar vocês com alguns esclarecimentos, né? Importante dar uma pensada do que o exercício está falando. Que, de acordo com o texto, o mineral de que o urânio é extraído, que mineral é esse, né, que está falando? Só voltando aqui, né, para caso alguém queira dar uma olhadinha de novo no texto. Tá aqui. Testei Peck-Blenda, um mineral de que o urânio é extraído. Ele é 4 vezes mais ativa. Ela é 4 vezes mais ativa do que o urânio. Deve conter algum outro material ativo desconhecido da ciência, ou que ninguém estudou sobre esse aspecto. Caso alguém tenha precisado consultar o trecho de novo, está aqui. Então, vou voltar para as alternativas. Letra A, mistura. B, substância pura. C, substância composta. D, material constituído somente por urânio. E E, material constituído somente por polônio e rádio. Eu acredito que já tenha dado um tempo de vocês pensarem, né? Então agora a gente vai
resolvendo essa questão. Tá falando de um mineral, né? Um mineral chamado pechblenda, que esse material, né, esse metal chamado urânio, é extraído desse mineral, né? Então eles vão lá, mineram esse mineral, tiram o urânio dele. Só que quando a Marie Curie e o seu esposo estavam estudando esse material, eles perceberam que existia alguma coisa diferente, que não parecia que só tinha urânio, né? Porque ela fala aqui que o mineral é 4 vezes mais ativo do que o urânio. Então, né, ela chega ao comentar essa questão, né? Deve conter algum outro material ativo desconhecido. Então, acho que isso aqui é muito importante. A gente vê que ela diz deve conter algum outro material. Então, aqui tá aparecendo que tem o urânio, que, né, ele é extraído da pechblenda. Ele é extraído da pechblenda, mas por ser 4 vezes mais ativo do que o urânio, ela chega à conclusão, né, ou pelo menos isso mostra, dá para ela algum indicativo de que deve conter algum outro material. Então vamos voltar aqui para a questão, que agora já fica bem mais claro. Então, de acordo com o texto, o mineral de que o urânio é extraído é objeto de estudo do casal Curie, é um exemplo de... Bom, se é um mineral de que é extraído urânio e deve conter outro material, a gente já pode descartar de que não é uma substância pura. Não é uma substância pura. E o termo substância já pressupõe que só haja uma coisa. Toda vez que a gente tem uma coisa com outra misturada, olha só a palavra, né? Uma coisa com outra misturada, a gente diz que é uma mistura. Então, a gente não pode falar que é uma substância. É uma mistura. Então, a gente fica ou com a A, ou com a D e a E, né? Vamos ver essa D. Material constituído somente por urânio. Ora, o vídeo diz que deve conter algum outro material, então não. Não é somente por urânio. Tá errado isso aqui. Fazendo os xizinhos. Bom, material constituído somente por polônio e rádio. Ora, se é o mineral de onde o urânio é extraído, como que seria constituído somente por polônio e rádio? E cadê o urânio, né? Não, precisaria ter o urânio aqui também na listinha, então não pode ser somente por isso. Né? Então a gente chega na resposta mais simplesinha de todas aqui, ó, mistura. É uma mistura. Tem urânio e tem mais alguma outra coisa que ela naquela época estava tentando descobrir ainda, né, o que era. Tanto que fala que é desconhecido da ciência. Ou seja, nos próximos passos da pesquisa dela e do esposo, eles viriam a descobrir quais seriam esses outros materiais que estavam ali e eram desconhecidos. Beleza? Então, uma mistura. Uma mistura. Beleza? É isso. Vamos até dar uma apagadinha aqui nesse monte de rabisqueira para a gente ficar só com a resposta certa. Uma mistura. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima. Aqui eu coloquei uma imagenzinha para vocês saberem, né? O que é a pechblenda? A pechblenda é essa rocha, é um mineral, de onde o urânio é extraído. E ele é radioativo, por isso que eu coloquei esse símbolozinho aqui do radioativo. É radioativo, causa câncer se ficar em contato se você ficar em contato prolongado com coisas radioativas, você tem problemas sérios de saúde, como câncer, por exemplo. E aqui é como a pechblenda é. Beleza? Vamos para a próxima questão. Bom, o técnico em metalurgia é o profissional que planeja e supervisiona a produção de peças fundidas, bem como a aplicação e tratamento dos metais e suas ligas e a execução das atividades de caldeiraria e soldagem. Como exemplo de ligas, temos o bronze, liga de cobre e estanho. E a solda, liga de estanho e chumbo. As ligas mencionadas no texto são exemplos de... Bom, letra A, substância pura. B, substância simples. C, substâncias compostas. Misturas de substâncias simples, misturas de substâncias compostas. Vou dar um tempinho para vocês pensarem em cima dessa questão e depois eu venho ajudando vocês.
Leiam direitinho, cuidado, atenção para interpretar direitinho o que a questão diz. Lembrando que aqui, como exemplo de ligas, temos o bronze, que é uma liga de cobre e estanho. E aqui a gente tem um outro exemplo, que é a solda, que é uma liga de estanho e chumbo. Bronze, que é uma liga de cobre e estanho, e a solda, que é uma liga de estanho e chumbo. Acredito que já tenha dado tempo suficiente para a gente dar uma respondida. E, pessoal, por favor, participem do plantão. Mandem os palpites de vocês no chat. Mesmo que vocês não tenham total certeza da resposta, vale a pena dar um chute. Não tem problema. Se você acha que é uma, mas não tem tanta certeza, manda aí no chat. Ninguém vai brigar com você por causa de errar uma questão, né? A gente está aqui junto para desvendar os detalhes dessas questões, verificar quais pontos precisam ser estudados melhor, quais dúvidas a gente precisa tirar, tá bom? Então é importante que vocês participem e mandem as respostas, né? O que vocês acham que o que vocês assinalariam se vocês estivessem fazendo essa prova aí no chat, pra gente ir estudando junto, tá bom? Bom, então vamos lá. No caso do bronze, está falando que é uma liga de cobre e estanho. Esse nome liga é o nome que a gente dá para quando você pega dois metais e você junta eles. Quando você pega dois metais e junta eles, você chama de uma liga. Não necessariamente dois metais, pode ser um metal com uma outra coisa também às vezes, mas principalmente se você pega dois metais e junta, tá bom? O cobre e o estanho são dois metais, então a gente está fazendo uma liga com eles, ou seja, a gente está juntando eles. Quando a gente junta os dois, a gente forma o bronze. Da mesma forma que quando eu pego o metal estanho, que é esse mocinho aqui, e o metal chumbo, e eu junto esses dois, eu gero solda, fazendo essa liga, né? Eu junto, ligar já vem da palavra, né? Juntar. Fazer uma liga seria você pegar esses dois metais e juntar eles para formar essa outra coisa. Agora, o bronze e a solda, o que eles são? São substâncias puras? Ué, se eles são formados por outras coisas, não pode ser puro, né? Eles têm outras coisas que foram misturadas para poder gerar ele, certo? Então não é substância pura, tampouco uma substância simples ou uma substância composta, porque esse nome substância é necessariamente para uma coisa que é formada só por uma única coisa, por um único elemento químico. E aqui a gente tem não necessariamente um elemento químico, né? Isso aqui seria para substância simples. No caso da substância composta, seria, por exemplo, a água, que a gente diz que é H2O. Eu imagino que todo mundo já tenha ouvido falar disso. O que isso significa? Significa que na água tem oxigênio e hidrogênio, mas a água é só água. Então, ela é uma substância, porque só tem H2O, formada por dois tipos de elementos químicos. Vocês podem ter ficado um pouco assustados aqui, mas a gente vai ver isso com mais calma, principalmente nos próximos plantões, tá? Mas assim, sempre que eu tenho... olha aqui, vai ficar um pouco mais claro. Se eu pego o estanho é uma substância, o chumbo é outra. Se eu junto as duas substâncias, eu gero uma outra coisa que não é uma substância. Porque essa solda ela é formada por duas substâncias, tá bom? Então não é substância. Tá? A solda e o bronze são formados por substâncias, eles não são substâncias, eles são misturas. Toda vez que eu pego duas substâncias e junto elas, eu faço uma mistura, tá? Então a gente fica entre a D e a E. Agora a gente tem que pensar, é uma mistura de substâncias simples ou é uma mistura de substâncias compostas? Bom, vou dar um exemplo de substância simples. O gás oxigênio que a gente respira é esse carinha aqui, que a gente chama de O2.
O2. O O2, ele é formado apenas por oxigênio. E aí a gente põe um doisinho pequenininho aqui, porque são 2 átomos de oxigênio que formam essa coisa que a gente chama molécula de gás oxigênio. Então, essa molécula de gás oxigênio, a gente representa por O2, porque ela é formada por 2 átomos de oxigênio. Perceba que só tem oxigênio aqui, só oxigênio, unicamente. Agora, vou escrever aqui o que a gente solta depois que a gente respira. Então, aqui quando a gente inspira, ou seja, quando a gente puxa o ar para os pulmões, a gente está buscando por gás oxigênio. Quando a gente solta o ar dos pulmões, a gente está expirando e soltando o CO2, que é o gás carbônico, o mesmo gás que é soltado no escapamento dos carros, o mesmo gás que é produzido quando a gente bota fogo numa mata, por exemplo, ou num papel, tá? Então, o CO2, ele é inclusive um dos gases bem importantes do efeito estufa, que é aquele problema ambiental que gera um aquecimento do planeta, tá? Então, o CO2. Olha o CO2. O CO2, ele tem carbono, que é esse C, e tem oxigênio, que é esse O. Então, percebam que ele tem 2 elementos químicos diferentes. Diferente do O2, que só tem um. Aqui a gente só tem oxigênio, aqui a gente tem carbono e oxigênio. Tá? Então, a gente classifica o CO2 como composto, porque é uma substância que tem mais de um elemento químico. E o O2, a gente classifica como substância simples, porque tem apenas um tipo de elemento químico, tá? E aí? A gente já sabe que o bronze e a solda são misturas, porque eles são uma junção de 2 substâncias diferentes, ó. No caso do bronze, é a junção da substância cobre com a substância estanho. E a solda é a junção da substância estanho com a substância chumbo. Agora eu pergunto para vocês, o estanho e o chumbo são simples ou são compostos? E o cobre, ele é simples ou ele é composto? Né? É só a gente ver qual a quantidade de elementos químicos que estão aqui nas formulinhas, ó. Cobre. Esse Cu aqui, que pode até parecer engraçado para vocês, é a sigla para cobre, tá bom? Da mesma forma que a sigla para oxigênio é O e da mesma forma que a sigla para carbono é C, tá? A sigla para cobre é Cu, tá? E então aqui só tem cobre. Aqui, estanho, ali a sigla para estanho é SN, só tem SN, tá vendo? Não tem outro elemento químico aqui. E também só tem chumbo. Chumbo, a sigla do chumbo é PB. Tá? PB. E pode parecer estranho para vocês, porque, né, chumbo e PB não tem nada a ver, mas é porque essas siglas, elas vêm da palavra chumbo no latim, tá bom? É por isso que fica diferente, não é, a sigla não vem do português, porque se fosse do português, a gente podia chamar de CH, né, alguma coisa assim, mais parecida com chumbo, mas é do latim, por isso que fica diferente, tá? Mas voltando aqui, né, só uma curiosidade. A gente viu que é só chumbo, é só cobre e é só estanho, né? O estanho ele é formado só por ele, o chumbo é formado só por ele e o cobre é formado só por ele. Então a gente classifica como simples, tá? Então a alternativa certa é a D. São misturas de substâncias simples, tá? Vou até apagar aqui os exemplinhos. Beleza, pessoal? Se vocês não entenderem esse passo, perguntem aí no chat que eu vou esclarecer tranquilamente, tá bom? Mesmo que já tenha passado do slide, a gente já esteja em outro momento do plantão, tá? Bom, aqui eu trouxe uma imagem do bronze para vocês verem como ele é, e aqui uma imagem da solda para vocês também verem como a solda é. São ligas, são misturas de 2 metais diferentes, tá? Não parece que é um metal sozinho, é porque é uma mistura homogênea. Mas no final da aula a gente vai rever o que é homogêneo e o que é heterogêneo, para caso alguém tenha esquecido. Mas como a gente vê uma única coisa, parece que uma coisa só é uma mistura homogênea, tá? Se a gente identificasse os metais que compõem essa liga, a gente chamaria de heterogêneo. Como não é o caso, a gente chama de homogêneo. A mesma coisa para o bronze, tá bom? Também, se tiverem dúvidas com relação a isso que eu acabei de dizer, podem perguntar no chat que eu vou esclarecer. Bom, questão 3. No estudo de substâncias puras e misturas, a professora apresentou 2 sistemas e seus alunos conforme representado nas figuras, que são essas 2 figuras aqui.
Ela solicitou que analisassem e fizessem 2 afirmações sobre cada sistema. Nas alternativas, encontram-se algumas das afirmações feitas pelos alunos. Assinale-as, analise-as e assinale a alternativa que apresenta apenas a afirmação correta sobre um dos sistemas representados, tá bom? Então, vamos lá. No sistema 1, que é esse carinha aqui, temos 2 substâncias simples. Lembra que eu falei que para ser substância simples, aquela substância tem que ser formada por apenas um tipo de átomo? Então, vamos ver. Aqui a gente tem essa substância formada pelas bolinhas pretas e a gente tem a substância formada pelas bolinhas clarinhas. Então, a gente tem essas bolinhas escuras e as bolinhas clarinhas. A gente tem 2 tipos de substância aqui, correto? Porque essa, né, essa e essa são iguais. É a mesma substância. E aqui e essa aqui são da mesma substância. Como que eu sei isso? Vocês podem me perguntar. Bom, porque elas são iguais, ó, são 2 bolinhas iguais e também são os mesmos. Aqui, cada bolinha dessa representa um átomo. Então a gente tem em ambos os casos 2 átomos e átomos da mesma cor significam que são o mesmo elemento químico. Tá? Então, aqui são do mesmo elemento químico, está sendo representado pela cor, mais clarinha. E aí, aqui a gente tem 2 da mesma cor, 2 da mesma cor, 2 da mesma cor. São iguais, né? Os mais escuros são iguais, os mais clarinhos são iguais. Então, aqui a gente tem 2 substâncias, as substâncias formadas por 2 átomos escuros e a substância formada por 2 átomos claros, certo? Então, a gente tem 2 substâncias aqui. Agora, temos 2 substâncias, tá correto? Beleza? Agora são simples. Vamos ver. Se for simples, é porque cada substância é formada por um tipo de átomo só. Essa substância aqui é formada apenas por átomos escuros e essa substância é formada por apenas átomos claros. Bom, então é simples, não tem uma junção de átomos diferentes na mesma substância, percebe? Bom, então me parece que essa aqui é a certa, mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas, né? Vai que a gente fique em dúvida. O sistema 1 é uma substância pura. Não pode ser uma substância pura porque a gente tem uma substância aqui e outra substância aqui. Isso aqui, na verdade, o sistema 1 é uma mistura de 2 substâncias, tá? Então, ele é uma mistura, não é uma substância pura. No sistema 1, temos 5 componentes. Componente é cada coisa que faz parte da mistura. Então, a gente tem um tipo de coisa aqui, ó, vou até apagar esse monte de rabisco para ficar um pouquinho mais fácil da gente ver. Esse exercício eu estou resolvendo com vocês, no próximo eu dou um tempo de novo para vocês resolverem sozinhos, tá bom? Mas caso vocês já quiserem dar um palpite se é a mesmo ou se são as outras alternativas, vocês podem mandar no chat também, tá bom? Bom, aqui a gente tem um tipo de componente, que é esse aqui, e a gente tem um outro tipo de componente, que é esse aqui. São as 2 substâncias que a gente identificou. Bom, então não é uma verdade, não temos 5 componentes, a gente tem 5 moléculas aqui, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Só que só temos 2 tipos de substâncias diferentes. Então, a gente não pode falar que temos 5 componentes. A gente pode falar que a gente tem 5 moléculas, mas não foi o caso. Então, estamos errados aqui, ó. O sistema 2 é uma mistura. Vamos ver, se for uma mistura é porque tem 2 tipos de coisas diferentes. Aqui a gente tem uma molécula formada por um átomo claro e grande no meio e 2 escuros, um de cada lado. E também uma igualzinha, ó, percebam que é um grande mais claro com 2 escuras de cada lado pequenininhas. É a mesma coisa. Então, aqui não é uma mistura, é uma substância pura, porque a gente tem 2 moléculas da mesma substância. 2 moléculas da mesma substância. Então, não é uma mistura. O E. No sistema 2 temos 2 componentes, não temos 2 componentes, de novo, são 2 moléculas, não 2 componentes, tá? E o sistema 2, só por curiosidade, ele sim é formado por uma substância composta. O sistema 2 é uma substância composta. Por que eu sei isso? Porque a gente tem um átomo claro e os escuros aqui. Então, se eu tenho 2 tipos de átomos diferentes, os escurinhos pequenos e os claros grandes, significa que a minha substância é formada por mais de um tipo de elemento químico. Logo, é uma substância composta. Diferente do sistema 1, que as substâncias eram formadas por um tipo de átomo só, tá vendo?
Beleza? Então, realmente é A, tá? Vou até assinalar aqui. Vamos para o próximo. Questão 4. Vou ler com vocês e vou dar o tempinho para vocês responderem. A quantidade de água doce disponível para o nosso uso é muito pequena, perto de 3% do volume total de água existente. Os outros 97% são constituídos por água salgada. Desses 3% de água doce, cerca de 1% está acessível para a população de todo o planeta, e o restante está na forma de gelo. Contudo, boa parte da água acessível encontra-se poluída e deve ser tratada para o consumo humano. As etapas envolvidas nas estações de tratamento de água nas grandes metrópoles são: e aí a gente tem as alternativas: filtração e cloração somente, decantação e filtração somente, floculação e decantação somente, sublimação, decantação e filtração, floculação, decantação, filtração e cloração. Vamos lá, vou deixar um tempinho para vocês e eu quero ver quem é que lembra os principais passos do tratamento da água que a gente consome. Essa água tratada é a que você recebe na sua torneira, né? Então tenta pensar quais seriam os processos que essa água que chega na sua torneira passou, desde a tirada dela da represa até, né, remoção das impurezas e aí chegar na sua torneira. Quais são esses processos? E aí eu quero saber qual alternativa que vocês assinalariam se vocês estivessem fazendo essa prova do primeiro semestre de 2017. Não deixem de tentar fazer, pessoal, por favor. Interajam no chat. Caso vocês tenham alguma dúvida que acham que dá tempo de tirar agora, podem perguntar para poder responder. Sem medo de errar. Bom, vou fazendo alguns esclarecimentos, assim dá tempo de mais alguém, caso queira responder, dá tempo de responder ainda, tá bom? Então vamos lá. Filtração, para vocês não esquecerem, filtração lembra sempre do café sendo coado. Filtrar e coar, coar é uma palavra popular que a gente usa no dia a dia para filtração. Então quando a gente coa o café, na verdade a gente está filtrando ele, tá bom? Que é colocar o papel lá, ou caso você usar coador de pano, eu não sei como vocês fazem café na casa de vocês. Aqui em casa a gente usa o papel filtro, que é aquele que você compra, você coloca e é um papelzinho mesmo, né? Tem gente que usa um coador de pano, que é um pano que você consegue filtrar também usando o pano. Então a filtração é esse processo do café, né? Você coloca um líquido cheio de sólido, né? Um pó, algum pó qualquer, e aí o pó fica retido no filtro e o líquido passa. Isso é filtração. Cloração é aquele processo que você, por exemplo, você tem uma água cheia de bactérias. Então você adiciona cloro para você conseguir matar essas bactérias, porque o cloro ele é antibactericida. Ele é um bactericida, perdão. Ou seja, ele mata essas bactérias. Então, ele ajuda nesse processo de retirada das bactérias, né? A decantação, para quem não lembra, é aquele processo de, tipo assim, você tem uma água cheia de barro, ou... pode ser esse exemplo, né? Você tem uma água cheia de barro, aí você deixa ela paradinha. Com o tempo, aquele barro vai para o fundo, né? Isso é decantação, esse processo de o que é mais denso vai para o fundo. Da mesma forma que se você pegar água e óleo e chacoalhar, fica tudo misturado. Mas se você deixar paradinho, por decantação a água vai para o fundo por ser mais densa e por ser uma mistura heterogênea, né? Ou seja, a água e o óleo não se misturam. Filtração a gente já explicou. Floculação
Eu até separei uma imagem para a gente ver daqui a pouco. Floculação é um processo em que você tem várias sujeirinhas bem pequenas que não vão para o fundo, e aí você adiciona uma substância química que faz com que essas sujeirinhas bem pequenininhas se aglomerem em flocos, e esse floco vai para o fundo, por ficar mais pesado, né? O floco é mais pesado, ele afunda. Sublimação, para quem não lembra, é aquele processo em que o gelo seco sofre, né? Então você tem o gelo seco, ele sai de gelo seco para diretamente gás carbônico. Então ele sai do sólido para o gasoso direto. Esse é o processo de sublimação. E os outros dois a gente já discutiu. Floculação já discutimos, decantação, filtração e cloração também. Então agora a gente já teve uma explicaçãozinha rápida de todos os passos. Então, acho que já deu tempo, eu vou passar a resposta. A resposta certa é a E. Por quê? Porque o processo de tratamento da água, pensa bem, a água sai de um rio ou de uma represa e chega na sua torneira limpa. E ela vem da represa cheia de sujeira. Então, a gente primeiro precisa tirar as partículas sólidas. E algumas partículas sólidas são muito finas, então a gente precisa aglomerar ela em flocos para elas afundarem, todas, né? E aí, quando elas afundam, elas estão sofrendo o processo de decantação. E esse processo de formar os flocos é floculação. Quando eles afundam junto com a sujeira mais grossa, é decantação. Quando você pega e passa toda essa coisa num filtro, você está fazendo filtração. E aí essa sujeira sólida fica no filtro. Mas isso é suficiente? Não, a gente precisa tirar as bactérias também. Então a gente faz cloração também, tá bom? Então a resposta é a E. Vamos ver algumas imagenzinhas, tá? Aqui é o floculação, tá? A gente tem uma poeirinha bem fina, poeirinha não, né? Um monte de pozinho bem fino que fica disperso nessa mistura junto com a água, tá? Aí o que você faz? Você adiciona sulfato de sulfato de alumínio e óxido de cálcio, tá? Isso são as duas substânciazinhas que você adiciona aqui. É sulfato de alumínio e óxido de cálcio. Quando você adiciona essas duas coisas nessa mistura, essas duas substâncias elas provocam o aglomeramento dessa sujeira mais fina em flocos. E esses flocos vão afundando, ó. E eles no final, ó, depois de 10 minutos aqui no exemplo, eles estão todos no fundo. Eles afundam porque quando você tem essa sujeirinha mais fina, essa sujeirinha mais fina acaba não afundando. Mas quando você aglomera ela em flocos, ela vai para o fundo. Esses flocos vão para o fundo e a água de cima fica bem mais limpinha. Bom, esse foi o processo de floculação. O processo de decantação é quando você pega essa água barrenta e simplesmente espera, deixa em repouso. Quando deixa em repouso, a sujeira vai para o fundo, porque essa areia, né, essa coisa barrenta, ela é mais densa, então ela vai para o fundo. Bom, e a filtração, como eu disse, é só lembrar do nosso café. A gente coloca aquela mistura da água quente com o café e aí a gente filtra, porque aí o pó de café que fica em excesso fica no filtro, né? Ou nesse coador de pano. E a água quente com o café dissolvido, ele vai para a xícara, vai para o caneco, seja lá onde você esteja colocando esse café. Porque ninguém quer tomar café com aquele monte de pó junto. A gente quer beber só a parte líquida, né? A parte que é a água quente junto com o café dissolvido. Então a gente tem que filtrar para deixar esse excesso de pó separado, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a nossa questão 5. Em 2015, notícias de jornais informavam que o volume morto do reservatório da Cantareira continha águas poluídas e que não seriam descontaminadas de forma satisfatória pelas estações comuns de tratamento. Nas estações de tratamento, as águas inicialmente ficam em repouso durante horas e depois atravessam telas e camadas de areia. Nesses procedimentos, podemos identificar 2 pontos. Então, a gente tem 2 procedimentos aqui. As águas ficam em repouso durante horas, e o segundo procedimento é esse aqui, ó. Atravessam telas e camadas de areia. E aí a pergunta pede para que você identifique qual é o processo de separação de mistura que cada um desses processos aqui descritos representa, tá? E aí eu vou dar um tempinho para vocês darem
darem o que vocês mandarem no chat, perdão, o que vocês acreditam que seja a resposta certa. Vou dar um tempinho aí, aproximadamente 1 minutinho para vocês pensarem. Pensem direitinho. A gente já tem aqui grifado os 2 processos, né? Então, ficar em repouso durante horas, qual processo de separação de misturas isso parece para vocês? E atravessar telas e camadas de areia, o que parece para vocês? Dentre essas opções aqui. Bom, eu acredito que já tenha dado tempo. Mais uma vez, vou pedir que, por favor, vocês participem, mandem as alternativas que vocês acreditam que sejam as certas no chat. Ou se não, vocês também podem falar assim, ó, eu tenho certeza que a alternativa tal não é. Só que eu fiquei em dúvida entre tal e tal. É válido também, tá, pessoal? Vocês não precisam necessariamente falar assim, ah, é essa, com certeza. Vocês podem falar assim, ah, tô em dúvida entre tal e tal. Tenho certeza que essas outras não são. Também é válido, beleza? Bom, então vamos eliminando aqui. Em nenhum momento se falou aqui em adicionar cloro. Cloração já é uma coisa que a gente já consegue descartar aqui. Beleza? Deixa eu até mudar a cor aqui pra gente corrigir de vermelho, né? Fica um pouco mais intuitivo. Cloração não é. Em nenhum momento aqui falou de colocar cloro. Decantação e destilação. Destilação, não sei se vocês vão lembrar, a gente vai até ver uma imagem aqui de que é destilação, mas destilação é um processo que você pega água salgada, por exemplo, e você esquenta essa água salgada para essa água evaporar e o sal ficar, tá? Então, é um processo em que você aquece uma mistura homogênea, como por exemplo água salgada, em que você não consegue ver o sal e você só vê água salgada, você só vê uma coisa, em que você esquenta essa mistura homogênea e uma das coisas evapora e a outra não. Uma das coisas entra em ebulição e a outra não. Corrigindo, né? Em nenhum momento aqui falou também em aquecer mistura homogênea, não aquecer nada, não tá nada falando de aquecer, então destilação também não pode ser. Tá? Eu tô descartando as coisas mais óbvias, tá bom, pessoal? Por isso que eu tô indo só em alguns. Aqui, ó, destilação. A aeração é um processo de você oxigenar aquela água. Então, por exemplo, quando você tem um aquário e você coloca aquelas bombinhas de oxigênio, você está airando aquela água para que ela fique com alto teor de gás oxigênio dissolvido nela. Em nenhum momento isso foi citado aqui, né, sobre colocar gás oxigênio ou seja qualquer outro gás nessa água que está sendo tratada. Destilação também já vimos que não pode ser. Fluoretação. Em algum momento aqui falou de adicionar flúor? Também não. Então a gente fica aqui, ó, praticamente eliminamos e chegamos na C. A C é o processo que é a alternativa que sobrou, né? É a única que não tem nada errado. Então vamos pensar. Quando você deixa em repouso, né? Vamos ver aqui, ó. Quando você deixa em repouso, a sujeira vai para o fundo. Então ficam em repouso durante horas. Isso é decantação. Beleza? E atravessa telas e camadas de areia. Não sei se vocês já viram, mas tem alguns filtros que são feitos de... Tem tipo várias camadas. Então tem uma camada de areia, uma camada de pedra, uma camada de carvão. E esses filtros são muito bons. E aí é bem diferente de um tipo de filtro assim, né? Bem rústico, que é o que a gente usa em casa. Esses tipos de filtro, que seriam uma citação a ele aqui, né, camadas de areia, eles são muito bons. E a água pode ser tratada assim, né? Você pode passar a água suja por um filtro desse e aí você consegue uma água limpa. Essas telas são principalmente para separar folhas que vêm, um galho, porque vem a água do rio, né, ou da represa. E aí você tem umas telas que impedem que esse material maior, né, esse material maior e mais grosseiro, ele já fique impedido nessas telas. Tá? Então tá certinho. Decantação e filtração.
Vamos para a nossa última questão. A 6 é a nossa última questão de hoje, beleza, pessoal? Bom, um procedimento que permite separar sem o uso de qualquer fonte de calor. Ó, isso é importante, tá? Sem qualquer uso de fonte de calor. Então, qualquer opção que use calor, vocês têm que descartar. Uma mistura de água e óleo. Então, é uma mistura de água e óleo de cozinha. É a opção 1. Decantação, sublimação, peneiração, destilação e filtração. Vou dar um tempinho aí para vocês. Essa é fácil, hein, pessoal? Vamos lá. Mas se vocês estiverem com dúvida e quiserem chutar mais de uma, podem chutar. Eu vou estar aí no chat observando e a gente pode até tentar chegar numa conclusão juntos. Lembrando que o exercício pede estritamente procedimentos sem qualquer uso de calor, tá? Então não pode ter aquecimento. Se precisar aquecer, não pode ser, tá bom? Tem que ser um processo que não usa nada de aquecimento, sem fonte de calor, tá bom? Essa questão é mais curta, né? Eu imagino que esse tempinho que eu dei já foi suficiente para vocês darem o palpite de vocês. Mas em todo caso, enquanto eu vou explicando, se vocês ainda quiserem chutar uma alternativa ou falar qual que vocês têm certeza que é, vocês podem ainda, tá bom? Então vamos fazer esse critério, né, de usar sem qualquer uso de calor para eliminar nossas primeiras alternativas. Decantação não usa calor, então pode ser. Sublimação. Sublimação é aquele processo em que você transforma um sólido diretamente para um gás. Para você transformar um sólido diretamente para um gás, você tem que fornecer calor, porque você aquece e aí sim aquela coisa vira um gás. Por exemplo, o gelo seco, você coloca ele no sol e aí ele começa a virar um monte de gás, por exemplo, né? E sublimação, então, precisa de fonte de calor, porque ela só acontece quando aquela coisa que estava em baixíssima temperatura aumenta a temperatura. No caso do gelo seco, especificamente, eu estou usando como exemplo, tá bom? Mas sublimação é um processo que precisa de calor para acontecer, tá? Peneiração, passar por uma peneira, não usa calor. Destilação, lembra que eu falei que é você pegar água salgada e aí você pode esquentar essa água salgada para a água entrar em ebulição e virar gás e deixar só o sal sozinho? Então precisa esquentar, né? Então destilação não pode ser. Filtração não precisa de gastar, de fornecer calor também. Então as que a gente elimina, por enquanto, foi a B e a D, não pode ser. Agora vamos pensar. É uma mistura de água e óleo de cozinha. Se a gente deixar a água e o óleo de cozinha paradinho, eles se separam naturalmente? Se sim, decantação pode ser uma possibilidade. Se eu passar água e óleo de cozinha, uma mistura de água e óleo de cozinha por uma peneira, eu consigo separar? Tentem pensar em dois, porque a água e óleos ambos são líquidos, né? Se eu passar esses dois líquidos numa peneira, vai acontecer alguma coisa? Algum deles vai se separar e vai ficar na peneira? Parece meio estranho, né? Passar dois líquidos numa peneira. Na minha concepção, os dois líquidos passam, né? Porque quando a gente peneira alguma coisa, geralmente a gente está peneirando coisas sólidas. Então isso aqui não pode ser, não. Filtração. Pensem eu pegar água e óleo e colocar nesse filtro aqui, do coador de café. Esse filtro de pano aqui. Se eu colocar água e óleo aqui, será que eu consigo separar a água do óleo? Ou seja, o óleo ou a água ficam retidos nesse filtro? Não me parece muito legal também, né? Parece meio estranho, porque são dois líquidos, né? A água e o óleo são líquidos. O que fica no filtro geralmente é um sólido, né? Então a gente tem um pó de café que fica no filtro. Se a gente passar água e areia, a areia fica no filtro, sempre é um sólido que fica no filtro. E aqui a gente não tem nenhum sólido, são ambos líquidos. Então não tem como fazer filtração. Tá? Então a alternativa que sobrou é decantação. Espero que vocês tenham acertado. Caso vocês não tenham acertado, pergunto para vocês: ficou claro por que é decantação? Se não ficou, avisem aí que vocês acharam difícil e aí eu posso explicar, tá bom? Para vocês. Se não
hoje, eu posso separar um outro momento e na semana que vem para a gente separar, explicar com um pouco mais de calma esses tópicos aqui. Mandei aí no chat o que vocês acham. Se vocês acharem que esses temas, essa é a nossa última questão. Se vocês acharem que esses temas ficaram bem claros e que não tem necessidade que não ficou nenhuma dúvida, que não tem necessidade da gente ver em outro momento, muito bom. Caso precisar, a gente pode fazer um plantão um pouco mais aprofundado na semana que vem sobre esses temas, tá bom? Pode colocar aí no chat o que vocês sentiram mais dificuldade para a gente verificar isso. Ou caso vocês acharam que tá tudo bem, mandem aí, tudo bem. Achei tudo simples, tudo de boas. Tá? A única coisa que eu separei aqui é algumas imagens para a gente relembrar de algumas coisas. Então, sublimação, como eu disse, é um processo em que você aquece um sólido e ele passa diretamente para o estado gasoso. Aqui eu trouxe o exemplo do iodo. O iodo é um sólido que, quando você aquece, ele vira um gás roxo. A gente até viu isso aqui em umas aulas bem lá atrás. Fazem já uns meses. Então, o iodo é um sólido, quando você esquenta, ele vira esse gás. E aí ele está passando por um processo de sublimação, porque ele está saindo do sólido diretamente para o gasoso. Então imagine que você tem dois sólidos, o iodo e a areia. Como que eu separo o iodo e a areia se os dois estiverem na forma de pó? Não tem como eu ficar pegando pozinho por pozinho. Então eu posso esquentar e aí o iodo vai virar gás e a areia não. A areia não vai virar gás, a areia vai ficar. A areia vai ficar só quente. E o iodo vai virar esse gás roxo. E aí eu consegui separar os dois pelo processo de sublimação. Aqui, peneiração não é segredo para ninguém, né? A gente coloca numa peneira e aí se a gente tem, por exemplo, um sólido que é mais grosso, né? Ele é mais tem uns grãos maiores e um sólido que tem grãos menorzinhos, mais finos. A gente consegue deixar o sólido que tem grãos mais grossos na peneira e os que tem o grão mais fino passa. Aqui é o caso da peneiração da farinha. Se você peneira ela, você consegue deixar ela bem fininha, essa farinha peneirada aqui, que ela é bem fininha, ou seja, o que passou pela peneira, né? Que conseguiu passar pela peneira é aquele pozinho bem fininho. E aqui a destilação simples. Aqui na destilação simples a gente tem uma mistura homogênea que é aquecida. Tá vendo aqui o fogo? Esse fogo aqui, né, esse instrumento aqui a gente chama de bico de Bunsen. Esse bico de Bunsen é como se fosse um maçarico, tá bom? É parecido com um maçarico. Aí a gente coloca o bico de Bunsen aqui aquecendo. Essa coisa entra em ebulição, vocês podem ver que tem até umas bolhas aqui que já tá entrando em ebulição. E aí o que que acontece? Entrando em ebulição, uma das substâncias dessa mistura vira gás, entra dentro desse tubo. Esse tubo ele tem água fria passando por ele, então aqui é bem gelado, tá? Essa região é bem gelada. Aqui é bem quente, aqui é bem gelado. Quando esse líquido que estava bem quente, ele entrou em ebulição, ele virou gás, entrou dentro do tubo. No tubo tá gelado, então ele volta a ser líquido e pinga aqui, nesse outro lado. Ele vai pingando gotinha por gotinha, é um processo bem lento. Destilação simples é importante para separar misturas homogêneas, tá bom? No caso da destilação simples, misturas homogêneas de um sólido com um líquido, como por exemplo água salgada. A gente pode separar a água do sal por destilação simples. Tá? Então aqui só a última recapitulação, mistura homogênea e heterogênea. Qual a diferença? A gente sabe que mistura homogênea é uma mistura que é formada por mais de uma coisa, mais de um componente, mais de uma substância. Porém, a gente só enxerga uma coisa. Por isso, homogênea. Homo, né? Essa palavrinha significa uma coisa. E hétero. Hétero significa diferente. Então, a gente tem uma mistura com mais de um componente, né? São mais de um componente misturados, mais de uma substância. E essas substâncias, elas não se misturam. Então, aqui a gente tem esse exemplo clássico, que a gente já viu em outras aulas, em que a gente tem 3 fases que a gente diz, né? A gente tem 3 aspectos diferentes que a gente consegue enxergar aqui. O óleo, a água e a areia. O que é mais denso fica no fundo, o que é menos denso fica em cima. E aí a gente diz que toda mistura homogênea ela é monofásica, porque ela só tem uma fase e a gente só vê uma coisa. E as heterogêneas são de 2 fases ou mais. Nesse exemplo, a gente tem uma trifásica, que tem 3 fases. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês pela participação, por terem vindo nesse momento para estudar junto
para a gente estudar junto. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem. Eu espero que vocês tenham um excelente resto de dia e um beijão, tá? Até a próxima.